Bom, nós estamos de volta com mais um Café Mais Bíblia, né? Estamos estudando Apocalipse e na última aula nós lemos aí um pouco do capítulo 2, né? E nós vimos ali no versículo de número 6, aparece os Nicolaítas. Então, se você quiser deixar marcadinho aí no seu caderno, Nicolaítas são seguidores de Nicolau, um herege. Era uma seita de gnósticos que ensinavam que adultério e prostituição não eram pecados e que comer sacrifícios oferecidos aos ídolos era lícito. Então, isso era ali os Nicolaítas, que nós já lemos no capítulo anterior. Bom, agora nós vemos aqui essa figura aqui que fala sobre as 7 fases da igreja. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que você possa compreender. Isso aqui foi feito uma analogia, mais ou menos, né, do que acontecia na época e para o que acontece aos dias de hoje. Isso aqui foram teólogos que fizeram uma comparação, né, e eu achei bem interessante, eu quero aqui compartilhar com vocês. Então, a igreja de Éfeso seria, então, de 31 a 100 depois de Cristo. A igreja de Esmirna, de 100 a 313 depois de Cristo. Pérgamo, 313 a 538 depois de Cristo. Tiatira, 538 a 1798 depois de Cristo. Sardes, 1798 a 1833 depois de Cristo. Filadélfia, 1833 a 1844 depois de Cristo, e Laodiceia, 1844 até a volta de Jesus. Talvez você está perguntando, não entendi, pastor, eu não entendi o que você quer dizer com isso. Isso aqui está fazendo um comparativo das coisas que aconteceram a essas igrejas, né, que foram citadas ali no Apocalipse, e o que estão acontecendo nos dias que se seguiram após essa profecia, após esta revelação de João para as igrejas, né? Bom, como eu falei, né, nós temos aqui as 7 fases da igreja, um comparativo, ou seja, a primeira, né, que seria a dos apóstolos, ou seja, aquele período ali, 31 a 100 depois de Cristo. A segunda, que seria Esmirna, do período de 100 a 313 depois de Cristo, é quando ele se mantém firme, né, mesmo em meio à luta. A terceira, que seria Pérgamo, naquele período ali, 321 depois de Cristo, foi quando então ali, como nós já vimos, Constantino mudou então o sábado para domingo. Antes eles guardavam, né, o sábado, e depois Constantino então agora ele muda o sábado para o domingo, né, e surge fortemente o catolicismo através do bispo Teodócio, né? Então, onde nasce é nesse período aí de Pérgamo, entre 313 a 538 depois de Cristo, por volta de 321 depois de Cristo. O quarto, né, seria conhecida como a fase das trevas espirituais, né, uma fase onde o imperador romano já tinha uma igreja perseguindo os cristãos. Né, a quinta parte, a gente vê aí então, foi quando após Martim Lutero faz a reforma, né, porque por volta de 31 de 10 de 517, Deus faz uma intervenção, porque ao longo dos anos as pessoas foram sendo enganadas, né, até a Idade Média, e aí Deus levanta Martim Lutero, então, fazendo uma mudança, uma reforma, que deu início, né, então, a outras pessoas que Deus levanta, então, para restituir. Em 1798, termina essa fase, e depois, na sexta, que seria Filadélfia, né, chega então pessoas para restaurar a verdade. E infelizmente ali chegaram pessoas que marcaram que o fim seria em 1844. E houve então uma grande decepção, né? O povo acabou se afastando um pouco, né, das coisas de Deus, mas também com esse desapontamento passaram a estudar e entender melhor a nossa fase, que seria então a fase de Laodiceia até a volta de Jesus, né? Até onde eles começaram a entender melhor e a estudar muito mais a Bíblia Sagrada. Então, aqui é apenas um comparativo de épocas, né, sobre essas igrejas. Mas vamos prosseguir.
Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Bom, então você vê aí, então, a próxima igreja, a igreja de Esmirna, né? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém. Aqui nós vimos no versículo 10, né? Que fala aí sobre 10 dias. Nós vamos ver agora o que significa, né? Esses 10 dias que estariam, né? Ali sofrendo perseguição durante 10 dias. Bom, então nós vimos aí, né? No versículo 10, falando sobre os 10 dias. E 10 dias significa um período determinado de sofrimento e perseguição. Pode ser uma possível referência, né? Pode ser que eles estavam se referindo ao terrível domínio de 10 anos de perseguição aos cristãos durante o reinado do imperador romano Diocleciano. Embora houve um longo período de perseguição de regra de Trajano durante o reinado de Diocleciano, depois desse tempo, né, teve lá a perseguição severa, onde Constantino governou e então apoiou o cristianismo, acabando com boa parte da perseguição. Talvez, acreditam-se alguns teólogos que estavam falando sobre isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Bom, aqui nós vimos no versículo 12, né, então, falando sobre mais uma igreja, a igreja de Pérgamo. Para você anotar aí, Pérgamo é a atual Bergama, né, então anote aí no seu caderno que isso é interessante, é a atual Bergama. E no versículo 13 a gente vê aí que fala sobre o trono de Satanás, né? Nós temos aqui algo que eu trouxe para vocês, sobre o trono de Satanás. Para alguns comentaristas, seria o grande altar de Zeus presente na cidade. Para outros, o culto a Asclépios Soter, o deus da cura, Asclepsion. E para outros ainda o templo em homenagem a Augusto, erguido ali em 29 d.C. É difícil decidir, mas é possível, com base no sentido profético do texto, adotar a última opção de ser uma referência ao templo de Augusto, pois Pérgamo tornou-se, segundo Ramsay, o centro administrativo e exportador do culto ao imperador. Ali era realmente o centro, o trono do culto imperial. Nenhum resto desse famoso templo foi ainda encontrado pelos arqueólogos. Porém, uma inscrição encontrada na ilha de Lesbos traz a cópia de um decreto de um templo central que estaria sendo construído em Pérgamo para honrar Augusto em meio a toda a Ásia. Denários cunhados em Pérgamo mostram o templo, né? Aí tem a figura aí de denários, né, que foram cunhados em Pérgamo para honrar Augusto em meio a toda a Ásia. Foram cunhados lá e mostram ali, né, dá para ver certinho o templo. No sentido profético, entende-se que o trono de Satanás possa ser uma alusão à força que a igreja estava adquirindo em Roma. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. Aqui nós vimos falar no versículo 17 sobre as pedras brancas, né? Uma pedra branca. Bom, as pedras brancas, elas eram conhecidas pelos cristãos como pedras da vitória, né? Elas significavam perdão, ou seja, os juízes, eles tinham pedras brancas e pedras pretas. Se o condenado, né, se a pessoa que estava ali sendo julgada, não o condenado, a pessoa que estava ali sendo julgada, se ela recebesse uma pedra branca, ela era sinal que ela era inocente, né? Ela acabava de ser inocentada. Mas se fosse dado a ela uma pedra preta, então era sinal de condenação, né? Então, por isso, ali o Espírito disse a essa igreja que daria uma pedra branca, ou seja, né, estaria dizendo àquela igreja que ali seriam inocentadas, né? E com um novo nome escrito nela. Coisa linda, né? Mas vamos seguir a leitura bíblica. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Aqui nós vimos, né, outra igreja, né, a igreja de Tiatira. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Bom, só uma nota aqui, essa mulher aqui, né, que fala sobre Jezabel, não é a mesma Jezabel que nós encontramos lá no livro de 1 Reis. Essa era uma outra mulher, mas era uma mulher da igreja local em Tiatira, e a essa mulher foi dado a chance de se arrepender, né? Ela era também uma profetisa, uma sacerdotisa que incentivava a imoralidade sexual e coisas do tipo, né? Incentivava as pessoas a cometerem adultério, a comerem sacrifícios, e ela teve essa chance de se arrepender, mas ela não se arrependeu, ela não quis, né? Então, só essa nota é importante para que os irmãos não pensem que seria a mesma Jezabel de 1 Reis. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Nós vimos aí então, né, no versículo 28, a estrela da manhã. O que significa estrela da manhã, para você anotar aí no seu caderno? Estrela da manhã significa o anunciador do dia. Cristo, conhecido como tal, agora pelos santos, antes do dia raiar. Então, ele é a nossa estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós encerramos então, né, o capítulo de número 2 e vamos agora continuar aqui, vamos dar início ao capítulo de número 3. Como nós estamos fazendo um estudo, e o estudo do Apocalipse ele é muito, né, ele mistura muitos livros para que nós podemos entender, nós não vamos fazer por capítulos, né, mas por episódios, vamos assim dizer. Então vamos lá, vamos ao capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva:
Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Bom, aqui nós estamos já vendo, né, sobre a igreja de Sardes, né? E no versículo 3, nós vimos ali, não está se referindo ao segundo advento, mas está se referindo exatamente a Cristo julgando, né, repentinamente Sardes, caso a igreja não se arrependesse, né? E aqui no versículo 5, nós também vemos Cristo prometendo, né, não riscar o nome do livro da vida daquele que obedecer aos mandamentos. Se alguns se recusassem a obedecer, o seu nome vai ser riscado? O que você acha? Se alguns Essa é uma pergunta que eu faço agora para você que está me ouvindo. Se algum se recusar a obedecer, você acha que o nome será riscado do livro da vida? Bom, se nós dissermos que não, que isso é impossível, nós acusamos Deus de usar ameaças vãs contra o seu povo, porque, né, se quem não obedecer vai ter o nome no livro da vida, então Deus estaria botando um terror em cima do povo. Olha, toma cuidado, então, né, definitivamente ele prometeu para Moisés que aquele que pecasse riscaria o nome do seu livro. Isso nós vimos lá desde o começo da Bíblia Sagrada, está lá em Êxodo, capítulo 32, no versículo 32 ao 33. Se você depois quiser ler em Êxodo 32, o versículo 32 e 33, fala bem sobre isso, quando Deus ele promete a Moisés que aquele que pecasse seria riscado o seu nome do livro da vida. Em Apocalipse 22, do versículo 18 a 19, nós também vimos Cristo novamente ameaçar tirar o nome dos homens do livro da vida, né? Então, é sim possível, né, que o nosso nome seja retirado do livro da vida. Mas vamos agora continuar aqui a leitura bíblica. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, né, aqueles que obedecerem, né? Jesus está falando aqui daqueles que obedecerem. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Bom, aqui não está se referindo à grande tribulação das 70 semanas de Daniel, mas sim a uma hora de provação, né, ou uma hora de tribulação sobre as igrejas, isso na época de João. Não seria para o findar dos dias, né, para o fim dos dias, mas sim algo que aconteceria naquela mesma época, né? Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Isso, na verdade, quando, né, ele estava falando aqui que escreverei
o nome, né? Na coluna, isso era um costume que eles tinham, né? Que quando se ajudava a reerguer uma sinagoga naquela época, eles tinham o costume de colocar o nome da pessoa numa das colunas, né? Daquele mais ajudador, provedor. Então, é nesse sentido que a Bíblia está falando. Bom, eu quero encerrar esse capítulo por aqui, esse episódio por aqui, para não se estender muito. E lembrando a você, para você não esquecer aí, deixar o seu joinha, você se inscrever no canal e também compartilhar no sentido com as pessoas. Fale para as pessoas, né, que você acha que precisam de um estudo. E nós, lembrando sempre que nós estamos aqui todos juntos para aprender juntos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, né, com o número da IEGEC. E também, se você tiver alguma sugestão, você tem toda a liberdade de expor a sua opinião. Quero encerrar dizendo mais uma vez que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Aparece, começou, já aparece. E ela, né, que tá fazendo 1, 2, 3. Era uma cesta de gnóstico. Cesta. Não, é uma cesta básica, de certo. É uma cesta. Escreve aqui tudo errado e depois não sabe fazer uma letra igual de médico, só Jesus na causa. Vamos lá de novo. Tá? Naquela parte de Nicolaites ali, deixa que eu não vou falar de novo. 1, 2, 3. Então, Esmirna é uma atual Esmirna, atual é uma... é hoje. Amém. Né? Então, aqui nós vimos o... Lana continua aqui, ó, não parou, tem que parar, ó, e não